Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Papo Preto. É sempre um prazer imenso recebê-los aqui. Hoje nós temos aqui uma personalidade icônica e um cara muito gente boa para conversar com a gente. Daqui a pouco ele vai se apresentar. E antes de nós entrarmos na nossa conversa, eu gostaria de conversar com você que está aí do outro lado nos ouvindo e você é empresário, você é empreendedor. Você é assessor de imprensa e, de alguma maneira, você quer divulgar o seu serviço, você quer divulgar o seu artista. Aqui no Papo Preto, nós vamos abrir um espaço para publicidade e você vai dialogar com todo o público preto. Então, se você deseja divulgar o seu produto, o seu artista, o seu serviço, você pode entrar em contato com a gente aqui no e-mail, está aqui embaixo. E a gente pode levar adiante essa conversa. Lembrando que o Papo Preto ele é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente. Nós não se resumimos somente aqui no podcast, mas nós temos um site, nós temos Instagram, Facebook, Twitter, nós estamos com um projeto muito bom de lives. Então, se você não conhece o nosso trabalho fora do podcast, o momento é esse. Depois você vai lá no nosso YouTube, no nosso site e conhece tudo. Então, sem mais delongas, Carlos, muito obrigado por aceitar vir aqui conversar com a gente, trocar essa ideia. Carlos é um dos fundadores do Diaspora Black. Meu amigo, muito obrigado. Queria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho de você. Oi, Iago, antes de mais nada, quero agradecer por esse espaço. É um prazer, uma honra. Eu acompanho, sou admirador, e seguidor. Então, fico muito feliz de fazer parte aí de um desses episódios. Bom, eu sou o Carlos Humberto, eu sou um dos fundadores da Diaspora.Black, já falo um pouquinho do que é a Diaspora.Black, mas eu sou um homem negro, nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Minha região casa, Nova metropolitana. Iguaçu. Eu sempre, toda vez que o Ah, pessoal fala que é de Nova Iguaçu, deixa eu explicar uma coisa pra galera. A galera fala, mas o Iaco fala que é do interior do Rio, depois de Nova Iguaçu. Eu nasci, de fato, eu nasci no interior do Rio, mas a maior parte da minha vida é em Nova Iguaçu. Inclusive, eu tenho uma casa em Nova Iguaçu. Agora eu tô em São Paulo. Mas, mano, meu coração bate forte quando fala de Nova Iguaçu. Pô, Nova Iguaçu é a capital aí da resistência preta aí, cara. Nova Iguaçu é o lugar que eu nasci, me criei, depois eu fui morar fora de Nova Iguaçu, morei um tempo, mas foi o lugar que eu encontrei também minhas identidades ancestrais, Ali eu me iniciei no candomblé também, então sou candomblessista, filho de Oxóssi, Sou geógrafo de formação, E sou empreendedor, Entre outras coisas, Estou empreendedor. A gente não é, nós estamos, A única coisa que eu Sim. sou mesmo é Carlos Humberto, parafraseando Ignalda Cortez aí. Então, eu venho desse lugar, de Baixada Fluminense, então, uma criação, com muitos desafios econômicos, então, minha vida foi pautada aí em muita superação, da minha família. Quando eu nasci, minha família ficou sem casa, então, na minha primeira semana de vida, minha família foi abrigada, temporariamente por um terreiro, que seria aquela acolhida provisória se tornou a minha casa pelos meus 14 anos de vida. Ali, Iago, eu aprendi o que representava ancestralidade, acolhida, cooperativismo, Então, essas referências que hoje são parte do meu cotidiano profissional, eu aprendi ali vivendo dentro da minha casa, Então, essa formação me ajudou, bastante a depois ingressar em movimentos sociais, ingressei aí nas lutas pelas ações afirmativas, lutando pelas cotas, na década de 90, início de 2000, ingressei na universidade, fui estudar fora, consegui estudar fora com uma bolsa ainda no projeto de ações afirmativas, mas foi vivenciando, todas essas superações que automaticamente também eu fui observando como o racismo se conformava e consolidava em diversos espaços por onde eu passava, a partir daquelas experiências. Então, algumas experiências que eu vivi, alimentaram o desejo de transformar,
E essa transformação se materializou no que é a Diaspora.Black hoje, uma das coisas que eu construí, não solitariamente, pelo contrário, né, com meus sócios, minha sócia, essa galera que me ajuda a dar passos, né, sólidos aí com a empresa. Legal. E Carlos, eu queria falar uma coisa sobre essa tua criação. Você falou que cresceu no terreiro desde os 14, até os 14 anos, né? Vamos colocar assim. E eu sempre comento muito com as pessoas que é algo interessante. Eu, diferentemente de muitas pessoas pretas, eu não fui criado, né, com as religiões de matriz africana. Pelo contrário, eu fui criado num berço evangélico. E quando você é criado no berço evangélico, se cria uma barreira gigantesca com respeito às pessoas de matrizes africanas. Eu tive isso, eu posso dizer, até os meus 17, 18 anos. Uma barreira muito grande. E uma barreira tão grande que eu não queria conversar com essas pessoas. Eu achava que essas pessoas, de alguma maneira, iam me fazer o mal. Até que quando eu tive acesso à faculdade, a minha mente se abriu mais, as minhas companhias mudaram, eu comecei a, digamos assim, andar de fato com as pessoas pretas, e que eram essas pessoas que vinham desses espaços, eu vi que tudo que eu tinha construído desde meu nascimento até os meus 18 anos era totalmente ao contrário. Entende? Eu tinha uma visão que aquelas pessoas eram pessoas más, eram pessoas. Você sabe, né? Aquela coisa que existe hoje na sociedade, infelizmente, na sociedade brasileira. E quando eu comecei a conviver com essas pessoas, eu vi que essas pessoas eram pessoas boníssimas, eram pessoas sábias, eram pessoas receptivas. Então, houve uma ruptura, digamos assim, que eu parei, teve um momento da minha vida que eu parei, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô pensando dessas pessoas? Então eu tive que reaprender tudo aquilo e reconstruir tudo aquilo, destruir primeiro tudo aquilo que eu tinha aprendido, para depois reconstruir. Hoje, com o passar dos anos, eu tenho aprendido mais sobre isso, e eu queria que você falasse a importância disso na sua vida, na sua formação como homem mesmo. Hoje você é empreendedor e tá aí atuante, mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua criação e como isso te ajudou, os pilares da religião, das religiões africanas, como isso mudou a sua percepção de vida e construiu você como você é hoje. É muito importante você destacar essa referência sua também, Iago, porque é referência de muitos jovens, de muitas famílias, de muitas pessoas nesse país, né? E aí, assim, nós somos um mosaico de coisas que a gente vive, que a gente aprende, que a gente ouve, né? Então, na nossa formação, né, que é uma formação judaico-cristã, falando, né, de uma sociedade brasileira, né, nós aprendemos a criar essas visões polarizadas, né, no sentido de serem maniqueísta, bem ou mal, bom ou ruim, bonito ou feio. E nessa perspectiva, tudo que está relacionado à afirmação desse lugar que você vem, desse lugar de origem, dessa relação com a africanidade, é marginalizado, é feio, é demonizado. Então, isso sobretudo nas periferias. Então, imagine você, uma criança preta, gorda, né? Eu sempre fui gordo, né? Que morava num terreiro, né? Eu vivia na escola situações, né, de racismo, né? Não era bullying, era racismo. Mas, assim, cada um elabora essas situações de uma maneira, né, Iago? Minha mãe sempre foi uma pessoa extraordinária. Minha mãe era uma pessoa incrível, assim, né? Eu sou o único filho biológico, mas eu tenho muitos irmãos de criação, né, que não cabem na minha mão, né? Então, assim, nós acabamos no nosso cotidiano, por conta da minha mãe, desenvolvendo mecanismos para resistir às situações de violência, de preconceito que a minha família viveu, né, historicamente. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Por outro lado, essas referências acabaram se tornando referências importantes na minha formação como homem negro, na minha formação como empreendedor, né? E na minha formação também como intelectual, coisas que eu levei para a universidade, eu fui estudar esse universo também. Então, um exemplo, quando eu trago esses valores, né, foram coisas que eu aprendi
né? O que representa acolhida, porque minha família foi acolhida dentro de um espaço que já era um espaço religioso que acolhia pessoas. E nós vivemos nesse espaço. Quando eu falo que aprendi sobre ancestralidade, né, sobre identidades, ali a gente cultuava, no mesmo espaço que era a minha casa, a gente cultuava essa sacralidade ancestral. Então, essas referências perpassaram a minha história, né? E como empreendedor, nesse espaço, como minha família era ao mesmo tempo muito pobre e muito grande, a gente não tinha condições de né, acessar a cidade, né, ter uma mobilidade pelo estado do Rio de Janeiro tão fácil. Então, aos 12 anos de idade, eu comecei a fazer excursões para a praia. Né? Na Com década de 12 80, os anos? famosos farofeiros, 12 Começou anos. novo. E comecei novo. Eu ia na empresa de ônibus, retirava a documentação, minha tia assinava e eu mobilizava a família, os vizinhos, amigos, para a gente ir nos finais de semana para a praia. Lembra aquela imagem estereotipada dos farofeiros da década de 80? Sim, Eu sim. fui farofeiro. Quem não lembra dessa imagem? Então, essa referência, né, de empreender, né, justamente para você acessar espaços, para a própria sobrevivência e para a própria resistência, é uma referência que eu trago da infância também. E, por outro lado, Tiago, o que foi um ponto determinante para a criação da diáspora, né, foi uma experiência que eu vivi dentro da minha casa. Né, entre outras experiências, né, viajando, recebendo um casal, né, na minha casa. Nesse período eu já morava em Santa Teresa, num apartamento, num espaço um espaço muito agradável, uma vista, um apartamento, enfim, muito confortável, muito cômodo. Eu aluguei um dos quartos do meu apartamento e um casal se negou a ficar dentro da minha casa porque eu era um anfitrião negro. Naquele momento, o Iago, era inadmissível quanto homem negro, quanto consumidor negro e quanto quem viveu essa história de sacralidade da sua própria casa. Casa, para mim, é um espaço sagrado. Eu adoro receber pessoas, né? Eu adoro. Então me Então, convida para tomar um café quando eu for no Rio, hein? por favor, velho. Hoje eu estou em São Paulo Ah, tá em também, São Paulo mas a gente também. toma um café aqui, cara. Mas, então, viver aquela situação, né? Dentro da minha própria casa, que era um espaço sagrado, aquilo era mais que uma violência como um homem negro, era uma violência como consumidor, porque era um serviço. Então, essa foi a grande virada de chave. Obviamente que todos esses fatores de minha história, né, e que depois eu levei para a universidade também, estudei territorialidades negras, fui morar fora, fui trabalhar com projetos de africanidades e resistência negra na América Latina. Obviamente que isso tudo perpassa aí a minha formação. Então, hoje, sem dúvida alguma, esse cara que está aqui, né, ele não seria o mesmo se não tivesse vivenciado essas práticas e, sem dúvida alguma, eu não traria metade dos meus aprendizados, né, que são determinantes para construir junto com esses parceiros, essas parceiras que vêm construindo junto comigo, a Diaspora.Black, sabe? Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Sim, sim. E eu fiz essa pergunta justamente porque eu acredito muito nisso, nessa hospitalidade que existe no povo preto. Nós somos um povo que ama receber pessoas e ama conhecer lugares, né? Mas quando a gente fala de afroturismo, que é uma das especialidades da diáspora black, é algo muito desconhecido. Há pouco tempo, para você ter uma dimensão disso, eu perguntava para minha mãe, para minha família, se eles sabiam de Palmares. E ninguém conhecia Palmares. E a minha família é gigante, cara, é gigante, gigante. Ninguém conhecia Palmares, a gente conhece pouco os nossos lugares, a gente conhece pouco da nossa história. Então, quando se tem uma iniciativa como a da Diaspora Black, que se propõe a romper isso, é algo muito incrível. E não só para as pessoas pretas, mas também para todas as pessoas. É importante a gente frisar muito nisso, porque tem muitas pessoas que têm uma visão estereotipada até dos serviços negros, né? Vamos dizer assim, que se é uma pessoa preta fazendo, ela só faz para pessoa preta. Não, nós somos pessoas pretas que fazemos para todo mundo. Então eu acredito que todas as pessoas, elas têm que ter essa oportunidade
de romper esse estigmatismo e essa bolha que elas vivem de somente, vamos viajar? Vamos para onde? Vou para tal lugar, vou para tal lugar. Não, existem lugares, têm histórias e trazem uma essência que só nós, pessoas pretas, podemos levar essas pessoas lá, porque ela não iria para outro lugar, se não fosse nós, pessoas pretas, levando. Então, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho disso, de afroturismo, e de como é isso importante, como o Diaspora Black ele se propõe a fazer esse serviço, e entre tantos outros, né, que não é só afroturismo, mas existem muitas coisas além disso. Então, eu queria que você contasse um pouco o que é hoje o Diaspora Black e qual é o papel do Diaspora Black para o mundo, vamos dizer assim. Eu vou começar falando sobre o afroturismo, Iago, porque é realmente algo que é muito recente como um conceito, como uma mobilização, mas são práticas que já existem e atuações que já são centenárias, né? Atuações de intelectuais, de profissionais, de empreendedores negros que já contam essas histórias pretas dentro do mercado do turismo. Só que essas histórias eram invisibilizadas, né? Elas tinham uma certa atenção dentro do que se diz, né, turismo étnico, né? Porque quando você fala de turismo étnico, você está falando de turismo numa perspectiva de etnias, que não necessariamente você está falando de turismo afrocentrado. Então, dentro desse espaço de turismo étnico, que estão outras categorias de turismo também, estava esse turismo negro, né? Esse turismo afro. Mas não existia esse lugar de destaque, não existia um lugar para pensar a importância desse segmento, né? E isso vem acontecendo muito recentemente, né? Essas práticas já existiam, mas como uma movimentação, como uma articulação, como um posicionamento político, isso vem acontecendo nos últimos 5 anos. E a Diaspora.Black tem uma participação importante nessa construção, sobretudo deste segmento do afroturismo. Nós somos uma das primeiras empresas, existem outras empresas que inclusive são nossos parceiros, né, que nos ajudaram a construir e a consolidar esse segmento, como aí a própria Rota da Liberdade, que é super parceira, Conectando Territórios, né, a Bernartur, que foi uma das organizações que organizou uma rede, né, que nós, num primeiro momento, foi a primeira iniciativa a categorizar o nome afroturismo, né? Foi uma rede de afroturismo. Hoje tem um pessoal no Rio também que construiu uma outra rede, né? Que tem atuações assim maravilhosas, guiadas urbanos, enfim, grande parceiro Blackbird, né? Muitas Blackbirds eu conheço. Existe muita... A Sou Mais Carioca, existem muitas iniciativas que estão acontecendo no Brasil e, pelo primeiro momento, pelo posicionamento dessas organizações pretas, se define uma organização, um movimento voltado para o segmento. Isso é importante para a gente pensar melhorias, para a gente pensar ampliação, para a gente pensar realmente em pautar essa agenda dentro do turismo. Agora, a Diaspora.Black, ela é uma empresa que tem o compromisso, Iago, de promover o conhecimento. Estamos para além do turismo, né? Nós temos o compromisso de promover o conhecimento de lugares, de pessoas, de histórias, de narrativas que eram invisibilizadas, que não foram contadas, que nos foram aí apagadas ou que nos foram aí roubadas, né? Como você fala. A minha família, parte da minha família também, não conhecia Palmares. Agora, né, de tanto me acompanhar, alguns nunca foram, mas sabem da existência dele. Mas isso, infelizmente, é muito comum porque nós fomos aí oprimidos no sentido de acessar essas histórias, né? E aí isso tem uma representação para nós negros, que é a possibilidade da gente se conectar à nossa própria identidade, e para os não negros, que é a oportunidade de conhecer o próprio país, né? A nossa própria história. Então a diáspora tem esse objetivo, né, de promover o conhecimento e levar o conhecimento para todos, né? Para negros e não negros. A ideia é de levar esse conhecimento afrocentrado a partir de alguns serviços da diáspora. Alguns serviços no mercado de turismo, e aí nós somos essa empresa de turismo, de afroturismo,
turismo, de turismo afrocentrado, porque nós levamos serviços de hospedagens, mas que hospedagens são essas que você pode reservar pela diáspora? São hospedagens de hotéis, de pousadas, de hostels e de pessoas que estão oferecendo para além de qualidade e conforto. Eles, quando anunciam na diáspora, estão dizendo: a minha hospitalidade, ela promove respeito, né? Ela promove inclusão. Então, quando você acessa uma hospedagem pela diáspora, você está acessando a garantia de que vai se hospedar num lugar que vai te respeitar como consumidor, né? Então, hospedagens, nós temos os roteiros turísticos, que são as experiências, que são aí lideranças intelectuais, profissionais de turismo, que estão contando essas histórias, né? Como roteiros para Quilombo dos Palmares, né? Roteiros para vivências em quilombos, roteiros para conhecer espaço dentro das próprias cidades. E o mais interessante, Iago, é que esses roteiros não são da diáspora, são roteiros promovidos pelas maiores empresas e melhores profissionais do setor que contam essas histórias. Então, nós reunimos num espaço, né, numa plataforma, profissionais qualificados, empresas qualificadas para contarem essas histórias, para te apresentar esse lugar, essas narrativas. E por conta da pandemia também, Iago, como todas as empresas do setor, nós fomos muito abalados, né? Mas rapidamente nós nos reposicionamos e criamos um outro serviço, né, que é o serviço de eventos online, nesse serviço, hoje, as pessoas anunciam cursos, palestras, oficinas, workshops, né, atividades online, né, algumas pagas, outras gratuitas, mas elas são anunciadas na nossa plataforma. E isso nos deu a possibilidade de continuar levando, ainda diante do distanciamento social, continuar levando para as pessoas o conhecimento, né, continuar conectando as pessoas a essa riqueza das nossas histórias, das nossas memórias e dos nossos legados, né? Esses são os serviços que você consegue acessar pelo nosso site, pela nossa plataforma. Para além disso, a gente trabalha também, estamos aí ao longo desses 4 últimos anos, trabalhando com treinamentos para empresas, ajudando empresas a trabalharem suas hospitalidades ou políticas de diversidade e equidade racial, né? E também trabalhando com grupos e comunidades tradicionais, né? Ajudando organizações quilombolas, comunidades de terreiros, a desenvolverem a prática do turismo sustentável, de um turismo que faça sentido para essas comunidades. Então, nós temos a atuação, né, da tecnologia Tech, onde você acessa esses serviços de hospedagens, roteiros e atividades online, e temos a tecnologia social, que é onde a gente trabalha a formação, né, nessa formação para empresa, para grupos e comunidades. Então, esse é o nosso trabalho. Hoje nós estamos em 15 países, 145 cidades, com uma rede de mais de 30 mil pessoas engajadas. Nosso índice de satisfação é de 9,5, é super bacana. E o que vem nos orgulhando bastante, Iago, que ano passado, que foi um ano muito desafiador, né, nós, além de contrariar as estatísticas de empresas que quebraram, nós superamos os desafios e recebemos reconhecimentos aí da Organização Mundial do Turismo, do Ministério do Turismo, de todas as premiações que nós concorremos, e não foram muitas, mas foram as maiores, nacional e internacionais. Nós ficamos entre os 3 primeiros lugares, então isso é um reconhecimento importante para o nosso trabalho, que vem sendo muito desafiador. Mas nosso maior reconhecimento é a nossa equipe, né, que é uma família preta, sabe? Que é guerreira, Iago. É guerreira. A gente não constrói uma casa. Você pode até construir uma casa sozinho, mas quando você constrói em coletivo, né, as histórias, as risadas, as emoções, elas criam uma representação muito maior. E hoje essa família diáspora vem promovendo coisas assim maravilhosas na nossa... E é por isso que nós estamos aqui e conquistamos tantos reconhecimentos. É muito da hora ouvir você falando, e que as pessoas também, e já muitas pessoas conhecem, mais pessoas vão conhecer, porque existem trabalhos excelentes prestados por pessoas pretas, e não somente as pessoas que vão procurar uma agência de viagem e tal, precisam ir para as grandes agências. Existem agências
aqui dentro do nosso país, prestando um serviço excelente. Olha só, eu não sei se as pessoas têm dimensão, mas 9,5 de satisfação é algo incrível. É algo incrível. Então, galera, conheça o Diaspora Black. Daqui a pouco, no final do programa, eu vou dar uma informação para vocês. Na verdade, eu vou liberar um cupom de desconto para você que está ouvindo lá no site do Diaspora Black, mas segura aí, no final do programa, a nossa amiga Adriana também entrou aqui na nossa conversa. Daqui a pouco eu vou deixar ela falar um pouquinho. A gente vai falar para você. Todos os ouvintes vão ter essa oportunidade de conhecer o Diaspora Black, o serviço deles, que é um serviço excelente. Então, olha, Carlos, parabéns, eu tiro o chapéu, porque o Diaspora é um trabalho muito lindo, de verdade, e eu tô doido para passar essa pandemia, para eu poder viajar com vocês aí. Agora meu bebê nasceu, eu tô doido para viajar, para levar ele para tudo que eu não conheci, eu quero levar ele para conhecer, e ainda mais esses roteiros maravilhosos que são os nossos roteiros, né? E você já pensou, Iago, você ir com seu bebê, com sua família, passar um final de semana num quilombo na beira da praia, assim, com uma gastronomia quilombola, Sonho, né? cara? Ouvindo histórias de resistência. E, pois é, Iago, por último, assim, eu queria destacar que, na verdade, nós somos uma ponte, né? Nós somos uma ponte para você se conectar a profissionais, a empresas que estão anunciando na nossa plataforma. Então, algumas dessas empresas que eu citei no início são nossos parceiros, fazem trabalhos incríveis. Então, é a garantia de você encontrar aí, quando você entra na nossa plataforma, é a garantia de você encontrar profissionais, empresas e trabalhos relevantes que vão te dar qualidade, segurança e te trazer conhecimento, né? Com certeza, com certeza. Gente, a gente está chegando no final do programa. Infelizmente, o nosso programa ele tem um tempo mais ou menos determinado. A gente está se aproximando do final. A nossa amiga Adriana chegou aqui. Eu vou pedir para ela me ajudar a falar mais sobre esse cupom de desconto. A Adriana, que é aí a marqueteira do Diaspora Black, se podemos dizer assim. Adriana, obrigado por aceitar vir aqui também. Chegou um pouquinho depois, mas ainda é muito bem-vinda. Tudo bem, Iago e Carlos? Falar depois do Carlos é um pouco injusto, né? Porque ele já traz todo esse conhecimento. Quando eu cheguei na Diaspora, essa foi a minha maior felicidade, assim, saber que eu estou numa empresa que promove conhecimento, né? Nada mais libertador do que isso. E agora, né, com essa perspectiva de volta do turismo e ampliação do afroturismo, é muito importante a gente, como empresa, né, voltar a falar sobre isso. Tá passando, a gente está aí com essas perspectivas de ter todo mundo vacinado até talvez no começo do ano que vem, e tendo essa reabertura. E como o Carlos falou, né, a gente não deixa de ser uma empresa de afroturismo, a gente só amplia, vira um hub de conhecimento. Então a gente tem grandes pensadores, né, grandes afroempreendedores que estão na nossa plataforma. Quem não conhece tem que conhecer, pessoas pretas, pessoas que não são pretas e querem conhecer quem somos nós, né, tem que estar todo mundo lá. Com certeza. E para embelezar mais esse belíssimo podcast, eu quero liberar o cupom de desconto para 100 dos nossos ouvintes. Você pode ir lá no site de Diaspora Black, não é isso, Adriana? Você me corrija se estiver errado. E você digitando o código AFROTURISMO21, você vai ter um cupom de 10% de desconto. Os 100 primeiros, não é isso, Adriana? Os 100 primeiras pessoas que forem lá, diaspora.black ou eventos.diaspora.black. Eventos.diaspora.black para quem quiser, né, ver as experiências online, então os cursos, oficinas que o Carlos citou, e o Diaspora.black é todo esse guarda-chuva, então tem tudo lá dentro, tem as experiências online, tem os pacotes de turismo, tem as hospedagens, né, então para quem está planejando até viajar para perto de casa, né, porque não dá para viajar para muito longe agora realmente, pode ir lá, as hospedagens estão começando a ser liberadas, os pacotes estão liberados, a gente tem Palmares aí em novembro, tem outras experiências em quilombos e em partes das cidades de São Paulo, do Rio, Salvador, enfim, pelo Brasil inteiro, além de viagens também para fora, né, para a África. A gente também tem a possibilidade de reservar por até um ano, então quem não quiser, quem não puder viajar agora por tudo que está acontecendo, pode comprar o seu pacote e viajar
e ficar guardadinho ali por até um ano. Então, pode colocar esse desconto, 10%, até o final de julho de 2021. A gente está liberando esses 10% aí para voltar a fomentar todo esse conhecimento afrocentrado. Legal, legal. E tem gente que fala melhor do que isso, não pode ficar, mas pode, é claro que pode. Você que é o nosso ouvinte e é assinante do nosso plano de assinaturas, você assina lá o nosso Catarse, nós vamos estar sorteando 4 cursos, 4 experiências do Diaspora Black. Então, se você não é, corre lá, assina lá o nosso Catarse, lá no nosso site, se torne um assinante do Alma Preta Jornalismo, que esse mês de julho nós vamos estar sorteando 4 experiências para você poder estar desfrutando do trabalho lá do Diaspora Black, que é um trabalho incrível. Olha, Carlos, Adriana, foi um prazer receber vocês aqui. Voltem mais vezes, passando essa tempestade de pandemia. Eu quero conhecer vocês. Carlos, que está aqui pertinho em São Paulo, Adriana, que está lá no Rio. Eu acho que está no Rio, né? Adriana, que está lá no Rio. Mas olha, é pertinho. É daqui do lado. Um prazer ter vocês aqui no Papo Preto. Muito obrigado por aceitar o convite. Agora eu ia deixar para vocês falarem aonde as pessoas podem encontrar vocês falarem sobre o Instagram, as redes do Diaspora, de vocês também, para as pessoas terem um contato maior, conhecer quem é o Carlos, conhecer quem é a Adriana. Então, muito obrigado e o espaço agora é de vocês. Eu agradeço, Iago, pelo espaço mais uma vez, parabenizo mais uma vez pelo trabalho incrível. Convido a todas as pessoas a conhecerem as redes, né, da Diaspora.black. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, né? Então é só acessar diaspora.black, né? Estamos no WhatsApp também, então qualquer dúvida, qualquer sugestão, se quiser saber mais informações, podem entrar em contato também pelo WhatsApp. Eu sou Carlos Humberto da Silva Filho, eu acho que se colocar Carlos Humberto Diaspora já me encontra aí, né? É só googar, né? Mas eu estou no Facebook, eu estou no LinkedIn, não sou muito, né? A Adriana briga comigo, não sou muito frequente nas redes, não, mas eu estou lá, tá? Muito obrigado, Iago, parabéns aí e vamos nessa. É isso. Agora você, Adriana. Então, vocês podem achar a gente, diaspora.black sempre, @diasporablack. Estamos no Twitter também. O meu perfil é Adriana RM Melo. Quem quiser bater um papo, quem quiser falar sobre afroturismo, quem quiser falar sobre conhecimento afrocentrado, a gente está sempre por aqui para fomentar sempre conhecimento afrocentrado. É isso, galera. E no mais, acompanhe o Alma Preta Jornalismo nas redes, acompanhe o meu trabalho também. Eu sou meio igual o Carlos, eu não posto muita coisa não, eu tenho me esforçado, me põe para falar que eu falo muito, mas chega na internet, eu só posto trabalho. Então, mas eu tenho procurado aparecer mais lá, o meu Instagram é iago.rodrigues02 e você vai me achar como Iago Rodrigues no Instagram, no Facebook, no Twitter. Segue lá o nosso trabalho, é sempre um prazer trocar uma ideia com os nossos ouvintes. Não esqueça de mandar o seu e-mail falando de onde você nos escuta, qual tem sido a sua experiência com os episódios, inclusive com o Afrofuturismo, e a gente se encontra por aí. Muito obrigado, galera, e até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau. Obrigada, Iago. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.